Olá, aqui é o professor Gerson. Nós falaremos hoje sobre estatística inferencial, começando a parte 2 da apostila, então, estatística, onde nós falaremos aí de probabilidade. Certo? Olha só, gente. Então, probabilidades são encontradas na natureza dois tipos de fenômenos, determinísticos e aleatórios. Os determinísticos são aqueles que a gente pode prever, os resultados são sempre os mesmos. A gente conhece os resultados, tá? E os aleatórios são os que os resultados não serão previsíveis, mesmo que haja um grande número de repetições do mesmo fenômeno. Por exemplo, sortear uma pedrinha numa roleta de bingo aí. Mesmo que se saiba qual foi a última pedra que saiu, se ela for reposta no globo, o próximo sorteio é um resultado imprevisível, tá? Se ela não for reposta, então temos uma população de tamanho, um espaço amostral de tamanho menor, que são as bolinhas que restaram no globo, por exemplo, tá? Então, esse é um fenômeno chamado aleatório, também chamado de estocástico, tá? E conceitos básicos, assim, de probabilidades. Então, o que é um ensaio? Uma tentativa, tá? Todo procedimento que envolve probabilidades, por exemplo, jogar uma moeda. O espaço amostral é a lista de todos os resultados possíveis. Numa moeda é cara ou coroa. Um dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Evento é cada resultado possível do ensaio. Experimento aleatório é o processo de coleta de dados relativos a um fenômeno que acusa variabilidades dos resultados. Pessoal, nós não vamos trabalhar muito aqui com probabilidades, é só uma breve noção aqui para a gente entrar aí na área estatística. Legal? Então, nos exemplos a seguir, descreva espaço amostral. Uma moeda, espaço amostral seria cara ou coroa. Assim, espaço amostral igual cara, ponto vírgula, coroa. Esse seria o espaço amostral. Lançamento de um dado. O espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Determinação da vida útil em segundos de um componente eletrônico. Pode durar 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, infinitos, tá? Eventos dependentes e independentes. Dois eventos são dependentes quando a probabilidade de ocorrer um deles multiplica a probabilidade de ocorrência do outro. Exemplo, sortear uma bolinha sem reposição. Então, eu tenho no começo lá 75 bolinhas dentro de um globo de bingo. Digamos, a pessoa está esperando a bolinha número 3. A probabilidade dele ganhar é 1 em 75 de ser sorteada aquela bolinha. Aí, se for sorteada a primeira bolinha, aí ficou um pouquinho mais fácil de ganhar. É 1 em 74. Se for sorteada a próxima bolinha, vai ficar 1 em 73. As bolinhas vão diminuindo dentro do globo. Independente, é sempre a mesma chance de ganhar, porque a bolinha é reposta, então a chance sempre vai ser 1 em 75 de ser sorteada, por exemplo. Tá? Cálculos de probabilidades é o número de elementos do evento que eu quero calcular e sobre o número de elementos do espaço amostral. Por exemplo, eu espero uma bolinha entre 75, a minha probabilidade é 1 em 75, isso dá 0,0 alguma coisa aqui, tá? Probabilidade de você ganhar, tá? Em Mega Sena, por exemplo, jogando um cartão é 1 em 52 milhões aproximadamente de jogos diferentes. A combinação de 60 elementos tomados 6 a 6. Aproximadamente 50 milhões aí de cartões diferentes que a gente pode fazer. Então, se cada cartão custa R$4, precisaria aí de 200 milhões de reais para conseguir fechar o jogo da Mega Sena. Precisaria à vista desse dinheiro para concorrer aí, e pode ser que eu ganhe menos que isso, provavelmente. Na jogada de um dado, qual a probabilidade de aparecer a face 6? É 1 em 6. Na jogada de 2 dados, qual a probabilidade de aparecer face 6 nos 2 dados? Jogando 2 dados, isso é uma vez que pode acontecer, uma vez em 36 possibilidades, porque tem 6 para cada dado. E assim por diante, tá? Não vou me aprofundar aí nesse assunto.
Então, a probabilidade sempre vai estar entre 0 e 1. 0 quer dizer 0% e 1, 100%. É isso aí. Distribuições de probabilidade. Aqui tem uma tabela, um exemplo aqui, distribuição de probabilidade para o jogo de duas moedas. Digamos aí que tem alguém que vai jogar duas moedas e tem pessoas que apostam, vai dar nenhuma cara, outra aposta que vai dar uma cara e outra aposta que vai dar duas caras. Quem apostou que vai ganhar, vai dar 0 cara, tem 25% de chance de ganhar, porque o espaço amostral desse jogo é assim. Eu tenho um primeiro elemento formado por cara, só abreviar aqui, cara na primeira moeda, cara na segunda. Aí, segundo elemento, cara na primeira, coroa na segunda. Aí, coroa e cara. Aí, coroa, coroa. Então, eu tenho 4 elementos dentro desse espaço amostral. Então, como vemos, quem apostou em coroa e coroa tem uma chance em 4. Quem apostou em cara a cara tem uma chance em 4 também. Ou seja, uma chance em 4, porque tem cair duas caras é uma chance em 4, 25% de chance. E quem apostou que vai cair uma cara só é esse jogador aqui. Vai dar cara na primeira e coroa na segunda, ou coroa na primeira e cara na segunda. Então, ele tem 50% de ganhar. Então, esse aqui é a distribuição do evento número de caras, tá? Certo? Esse aqui me gera um gráfico, onde eu tenho aqui a probabilidade dado o número de caras aí que eu tenho no jogo, então. Então, nenhuma cara, 25%, uma cara, 50% de chance, duas caras, 25% de chance também de ganhar. Então, se ao lançar duas moedas, quem aposta que vai cair uma cara, tem mais chance de ganhar do que quem aposta que vai cair nenhuma cara ou duas caras. Isso chama-se distribuição de probabilidade. Aqui vou deixar para vocês lerem, aí, tá? Distribuição binomial. Distribuição binomial não é tão importante nesse momento para nós aqui, distribuição binomial, mas assim, experimento satisfaz as seguintes condições. Binomial porque duas respostas só possíveis, ou é sucesso ou insucesso, chamado de fracasso, tá? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui. Uma moeda lançada 5 vezes seguidas e independentes, calcule a probabilidade de ser obtidas 3 caras nessa prova. Então, N é o número de tentativas, 5. K é o número de sucessos, então sucesso seria obter cara, então K é igual a 3. P é a probabilidade de obter sucesso no único lançamento. Quando joga uma moeda, a probabilidade de obter cara é 50%. E Q é quanto falta para o 100%, que vai ser a probabilidade de não obter sucesso. É a probabilidade de obter coroa, então, que é 50% também. Então, aqui eu coloco aqui nessa forma, tá? Esse aqui é um número binomial, quem não lembra, não vem ao caso agora, mas pegando essa fórmula aqui nessa partezinha aqui. Então, N fatorial, 5, K fatorial, 3, N menos K fica 5 menos 3, dá 2, fatorial. P elevado a K fica 1 meio elevado a 3, que já dá 1 oitavo, já está aqui. E Q elevado a N menos K. N 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Então, Q, que é 1 meio elevado ao quadrado, dá 1 quarto. Para quem não lembra o que é fatorial é multiplicar o número vezes o seu antecessor até chegar em 1. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Fazendo essas continhas todas, vai chegar em 5 sobre 16. Se dividir 5 por 16 aqui, nós temos igual 5 dividido por 16, vai me dar 0,3125, 31,25% de chance. Então, isso aqui com moedas, mas você pode imaginar assim, peças perfeitas, defeituosas, uma aplicação aí prática para isso.
Time de futebol, então, a probabilidade do time A ganhar, a probabilidade de um time ganhar ao jogar um jogo é 1 em 3, porque ele pode ganhar, empatar ou perder. Então, ganhar é 1 em 3, e não ganhar, que é o insucesso, é 2 em 3, porque não ganhar é empate ou derrota. Então, eu tenho aqui 6 vezes, é o N igual a 6, probabilidade de ganhar 4 jogos, K igual a 4, P igual a 1/3 e Q igual a 2/3. Pode usar aqui número decimal, se quiser, no lugar aqui. Substitui na fórmula que vai chegar essa probabilidade. Divide 20 por 243, você vai saber a chance. Então, essa aqui é a distribuição chamada distribuição binomial de probabilidade. O que é importante para nós é uma distribuição contínua, chamada distribuição normal de probabilidade. Então, a distribuição normal é essa aqui, essa curva aqui em forma de sino, cuja equação dessa curva é essa aqui, essa equação aqui, onde se eu calcular a integral de menos infinito, essa curva aqui é assim, nunca toca o eixo x, de menos infinito até mais infinito, o valor dessa integral é 1, ou seja, 100% da área estaria colorida. Tá? Então, a curva normal, ela representa o seguinte, digamos que eu estou produzindo algo. A probabilidade, produzindo algo assim, vou dar um exemplo. Empacotando arroz, por exemplo. Os pacotes são para ficar com 1000 gramas. Há uma grande probabilidade de, ao pegar um pacote aleatoriamente, esse pacote esteja bem próximo a 1000 gramas. Porque é meu alvo produzir 1000 gramas. Então, digamos, se eu tivesse um desvio padrão aqui, é média mais um desvio padrão de 5 gramas. Encontrar alguém com 995 até 1005 é bastante provável. Encontrar alguém mais de 1005 é menos provável. 1010 gramas aqui, menos provável ainda. Então, uma curva normal, teórica, ou seja, se você coleta uma amostra, digamos que eu coletei uma amostra de, 500 pacotes de arroz, por exemplo. Calcula a média, desvio padrão. Calculei a média, deu 1000 gramas. E o desvio padrão deu 5 gramas. Dessa amostra, há uma grande probabilidade que 68% desses pacotes estejam a um desvio padrão para cima e para baixo. À medida que essa amostra vai tendendo ao infinito, ficando muito grande, essas porcentagens elas se aproximam muito da probabilidade teórica, que não é bem 34% ali, 68,26% é a soma das duas, aqui dá 68%. Então, seria 34,13% de chance para cada lado. Então, a um desvio padrão de distância da média, eu tenho 68% dos dados sempre. Quando eu coleto uma amostra, 2 desvios padrão de distância, eu tenho 95% dos dados. E a 3 desvios padrão de distância, eu tenho praticamente a totalidade dos dados. Então, esses 3 desvios padrão concentram praticamente toda a minha produção. 6 desvios padrão, 3 para cada lado. 6 sigma, que é algo bastante conhecido. Isso é numa distribuição normal de probabilidade. Como visto que nem sempre uma distribuição é normal, por exemplo, se vocês olharem aqui as idades dos moradores aqui de Nova York, por exemplo, tá? Então tem uma população aqui, medida que o gráfico não é em forma de sino aqui, do Alasca também aqui, extraído do livro do Larson e Farb, mas mesmo assim esse teorema é chamado teorema de Chebyshev, ele aí me garante que a percentagem de qualquer conjunto de dados que estiver dentro de mais ou menos, que cortou um pouquinho, mais ou menos K desvios padrão, da média pelo menos 1 menos 1 sobre K ao quadrado. Então, se eu tiver aqui 2 desvios padrão para cada lado, eu tenho pelo menos 75% dos dados eu vou ter para qualquer distribuição de probabilidade. A 3 desvio padrão de distância da média para cada lado, eu vou ter pelo menos 88,9% dos dados. Isso para qualquer distribuição de probabilidade, mesmo que não seja distribuição normal.
Como a maioria dos casos aqui é uma distribuição normal de probabilidade, a 3 desvios padrão tem praticamente a totalidade dos dados. Em sistemas produtivos, de modo geral, é a distribuição normal de probabilidade. Estou empacotando alguma coisa, estou produzindo ferramentas com determinada medida, então eu vou ter aqui a distribuição normal de probabilidade. Legal, gente? Então, isso aqui é muito importante. Se puder, até retorne a aula aqui e assista novamente. Essa parte aqui é bem interessante, a parte da distribuição normal. Aí, entrando no capítulo 9, depois vocês verem na apostila, está mais detalhado esse assunto aí, que é um resumo da apostila. Capítulo 9, estimação de parâmetros. O que é estimar um parâmetro? Os parâmetros são os dados obtidos da população, e estatísticas são os dados obtidos de uma amostra. Digamos que eu quisesse obter os dados aí da estatura dos alunos do IFSC. Eu não tenho como medir todos os alunos do IFSC, essa seria a minha população, porque a todo momento está se matriculando alguém, está saindo alguém, tá? Então, eu não tenho como obter os dados de todos os alunos, mas eu posso escolher para isso uma amostra de 100, de 200 alunos. Essa amostra me dá uma estatística, é uma estimativa do verdadeiro valor da estatura da população, que seria chamado de um parâmetro. Tá? Então, os dados obtidos da amostra são chamados estatísticas da população, são parâmetros. Então, a estatística seria uma média x barra, e o parâmetro seria a média mi, que é a média da população. Então, quando eu trabalho com amostras, geralmente assim eu trabalho com intervalo de confiança. Isso a gente vê, por exemplo, em pesquisas políticas. O candidato A tem 20% das intenções de votos, com a margem de erro de 2 pontos para cima e para baixo. Então, tem um intervalo de confiança que vai de 18% a 22%. Geralmente trabalha-se com 95% de confiança, então posso garantir com 95% de confiança que o candidato tem de 18% a 22% das intenções de votos. Isso quer dizer o seguinte, se eu fizesse 100 pesquisas, em 95 dessas 100 pesquisas, vai dar de 18% a 22% intenção de votos nos candidatos. Pesquisa política é um tanto controverso, porque as pessoas mudam de opinião. Eu faço a pesquisa hoje, eu faço amanhã, as pessoas mudam de opinião. Ou as pessoas podem não falar a verdade quando você pergunta também. Então, por isso que é um erro até maior do que o erro estatístico, às vezes, na pesquisa, que é um erro que eu não consigo mensurar aí matematicamente a princípio. Tem intervalo de confiança para uma proporção. Proporção quer dizer porcentagem, estou calculando a porcentagem. Por exemplo, eu quero calcular a porcentagem de alunos que gostam das aulas à distância do IFSC, aulas remotas nesse período. Isso é chamado, se eu pesquisasse com todos os alunos, essa porcentagem seria chamada de π. Mas como eu não tenho como perguntar para todos os alunos, eu escolho uma amostra dessa população. A população dos alunos do IFSC, o IFSC tem 15 mil alunos. Então, eu vou perguntar aí para uma amostra de 1.000 alunos. Essa proporção que eu vou obter dessa amostra é chamada de P. Ela é uma estimativa, um estimador do meu parâmetro π, que é a verdadeira proporção da população. Tá? Então, se eu tenho 95%... Lembra que 2 desvios padrão dá um pouquinho mais de 95% dos dados. Se eu quero 95% da área daquela curva, não dá bem 2 desvios padrão. Dá 1,96 desvios padrão para cada lado. Veja que 2 desvios padrão dá um pouquinho mais de 95% aqui, se eu somar todas essas porcentagens. Eu posso pegar com mais casos depois da vírgula, essas porcentagens estão ali para cima também, tá? Eu vou ter uma melhora estatística. Então, 1,96. Esse valor 1,96 desvios padrão da média eu vou usar bastante aí nas continhas. Então, quero calcular aqui o intervalo de confiança para a média. Então, vamos a um exemplo. Exemplo, admito que numa amostra de 400 elementos encontramos 60% de favoráveis às aulas EAD do IFSC. Uma amostra de 400. Temos então P 0,60 ou 60%. Então, 60% de favoráveis eu encontrei desses 400, eu tinha 240 favoráveis. Se não fosse dada a porcentagem, eu teria que calcular. 240 sobre 400
me dá 60%. Então, eu tenho P, 60%. Esse SP é o desvio padrão da proporção, chamado também de erro padrão. Então, esse desvio padrão da proporção é calculado fazendo P, que é 0,6, vezes 1 menos 0,6, dá 0,4, dividido por 400, tirando a raiz. Isso me dá esse erro padrão aqui. Então, o intervalo de confiança, eu vou pegar o seguinte, eu pego esse valor de 0,6, que é a minha proporção, e faço mais ou menos 1,96 vezes esse valor que eu encontrei aqui. Então, 1,96, que é 95% de confiança, tem 1,96 desvios padrão para cada lado. Então, eu vou fazer 1,96 vezes esse valor aqui. Isso me dá 4,8%. Então, vai dar 60 mais ou menos 4,8%. 60 menos 4,8 é 55,2. 60 mais 4,8 é 64,8. Então, eu tenho com 95% de confiança que o verdadeiro proporção aí de pessoas favoráveis aos VIPs que vai variar de 55,2 a 64,8. Quando eu trabalho com outros níveis de confiança, eu tenho que mudar esse valor a 1,96. Então, eu posso, ao invés de usar 1,96, que é para 95% de confiança, se eu quiser 99% de confiança, eu só uso 2,576 no lugar de 1,96. Geralmente, eu trabalho com 95% de confiança. Em alguns casos, 99% de confiança ou 90% de confiança. 80% de confiança não aparece, tá? 99,5% não aparece também. A maioria é 95% mesmo de confiança. Certo, minha gente? Então, esse aqui é o valor chamado de Z. Score Z. Isso é quando eu tenho uma amostra maior ou igual a 30. Se a minha amostra for menor do que 30 elementos, ao invés de Z, eu tenho que usar um valor T, que é um valor tabelado, chamado um valor T da tabela T de Student. Então, por exemplo, se eu tivesse uma amostra de tamanho 20, eu vou olhar, eu pego essa amostra, ponho 20, 20 menos 1 me dá 19. 19 é o grau de liberdade. Eu venho aqui na tabela, grau de liberdade 19, eu venho aqui e uso para 95% de confiança, eu tenho nível de significância 5%. Esse aqui é quanto falta para o 100%, tá? Então, eu usaria 2,093 no lugar de 1,96. Essa minha tabela aqui, ela ia mais longe, até 30 aqui pelo menos, mas ficou cortada aqui. Na apostila vocês têm maiores valores aí. E aqui, então, tem exercícios. Seria importante vocês fazerem os exercícios, o número 1, pelo menos, do A ao E. Se quiser fazer o número 2 também. A letra A aí, tá? A letra A eu já resolvi aqui. Então, considerando o exemplo, eu faço as seguintes modificações, executando em cada caso intervalo de confiança para o parâmetro π. Discuta sobre a precisão das estimativas, a variar o tamanho da amostra, N, e a proporção. Então, nível de confiança é 90%, N igual a 400 e 60% favoráveis à amostra. Então, proporção 60%, acharam o erro padrão, P vezes 1 menos P. Então, ficou aqui 60% vezes 1 menos 60, deu erro padrão 0,24. Então, calcular o intervalo de confiança para a proporção. Intervalo de confiança P mais ou menos E vezes SP. 0,6 mais ou menos. Aqui eu coloquei o nível de confiança de 95% de confiança. Aqui ele pediu 90%. A gente está habituado a trabalhar 95%. 90% ficaria 1,645. Então, eu vou ter que mudar esse valor aqui. 1,645. 645. E refazer essas continhas aqui. Então, vai ficar 0,6, mais ou menos 0,0, vai mudar o valor aqui. Digamos se fosse 0,047, ficaria esse intervalo de confiança aqui. Isso significaria 60% mais ou menos 4,7%. Fazendo 60 menos 4,7, eu tenho aqui o valor. 60 mais 4,7, eu tenho aqui o valor. Eu mudo aqui e depois eu posto lá com o valor exato. Então, pode-se dessa forma garantir que um nível de confiança de 95%, pode-se garantir com um nível de confiança de 95% que a verdadeira proporção de favoráveis na população encontra-se entre 55,3 e 64,7. Então, em outras palavras,
Isso quer dizer que se fossem realizadas 100 pesquisas, cada uma com a amostra de 400 pessoas sorteadas de modo aleatório da população, a probabilidade de, em 95 dessas 100 pesquisas, o número de favoráveis ficar entre 55,3 e 64,7. Certo, gente? Então, é bem interessante essa ideia aqui. Então, eu tenho um resumo aqui sobre o intervalo de confiança para uma proporção. Nós temos a tabela de distribuição t-student e tem intervalo de confiança para uma média, que eu vou trabalhar aqui na próxima aula. Então, fica como um exercício aqui fazer esses itens aqui restantes. Tá certo, gente? Muito obrigado aí. Um abraço a todos.